Capítulo 6 de Daniel, versículo 10, está escrito o seguinte: Daniel, pois, quando ele soube que o edito estava assinado, que o decreto do rei estava assinado, ele entrou em sua casa. Ora, havia no quarto de Daniel uma janela aberta para o lado, do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelho. 3 vezes no dia Daniel se punha de joelho e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Algumas traduções vão ser um pouco diferentes do que está escrito, mas o contexto geral é esse, que Daniel, quando ele ficou sabendo que foi assinado o decreto, ele foi para o seu quarto, para a sua casa, e se pôs a orar diante de Deus. Eu não vou ler todo o texto, esse texto é muito bom, muito edificante, como toda a Bíblia. Então eu te peço que leia na sua casa, porque se nós formos ler, nós vamos gastar todo o tempo, o que nós temos aqui, nós sabemos que é pouco, lendo a Bíblia. E isso você tem que fazer na sua casa. Nós não estamos aqui para ler a Bíblia, nós estamos aqui para meditar nela, pensar nela. Ler é nosso dever em casa, nós temos que ler ela todos os dias, nós temos que ler ela várias vezes no dia. Então, se a gente passar aqui lendo, você precisa ler para que você tenha o entendimento e a percepção do que foi falado aqui, está certo, está correto com ela, está alinhado com ela ou não. Então, quando lemos e conhecemos a palavra na nossa casa e alguma mensagem é dada no culto, nós entendemos que o que foi falado está de acordo ou não. Então, nós precisamos ler em casa. Tem gente que infelizmente só lê no culto. Nós precisamos que isso seja quebrado, isso precisa ser um alimento diário, isso precisa ser um costume nosso. Então, nós não perdemos o tempo aqui lendo. Nós usamos o tempo aqui meditando, entendendo e recebendo o que Deus tem para falar conosco através disso. Amém? Então nós lemos aqui um versículo, porque nós temos que dar a ela o primeiro lugar, o lugar de honra a ela, essa palavra que é viva e verdadeira. Ela está acima e deve estar acima de tudo na nossa vida, se queremos viver o que Deus tem para nós. Então, se essa palavra está em primeiro lugar, ela é sagrada para nós, nós lemos ela todos os dias. Nós lemos um pouco dela todos os dias para conhecer melhor. Então não é ler ela aqui que vai fazer dela sagrada, é ter ela gravada na nossa mente e no nosso coração. Então nesse texto está dizendo para nós, você vai ler, já é conhecido por alguns, que Daniel ele orava 3 vezes. 3 vezes ao dia ele se punha em oração. Mas nós nesta noite, eu fico uma pergunta para nós: quantas vezes você se põe de oração durante o dia? Quantas vezes você se põe a orar a Deus durante o seu dia? Porque infelizmente tem gente que só ora quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, fica ruim. Tem gente que só ora na igreja, tem gente que só ora quando não tem o que fazer, e dá a Deus o tempo que sobra. E nós sabemos que Deus não aceita sobra. O Deus que nos amou de tal maneira, Ele não pode receber de nós simplesmente sobra do nosso tempo. Deveríamos a Ele o dízimo do nosso tempo, a primazia do nosso tempo. E por isso que precisamos levantar de manhã, fazendo as nossas orações de graças a Deus, obrigado e consagração do nosso tempo ao Senhor, para que o nosso dia seja bom. E se você está aqui nessa noite, é porque Deus te deu muito tempo para você viver, para você se posicionar, para você o buscar, o adorar cada vez mais, todos os dias. Mas você fez isso hoje? Como e o quanto você fez isso hoje? Você louvou a Deus, você orou, você adorou, você passou o seu dia com Ele ou distante dEle? Ele te deu um presente para viver. E o que você fez com esse presente que Deus te deu? Como você gastou, investiu, usou o presente que Deus te deu? Foi o Criador? Você passeou com o Criador que te deu? Ou você estava ocupado demais com as coisas desta terra, com as ocupações dessa vida, com o trabalho, e passou o dia longe, nem se lembrou de que Deus te deu tudo isso para viver?
como minha esposa disse no primeiro pedaço, qual foi a parte desse dia que você honrou a Deus? Você o convidou, o chamou para fazer parte de tudo que você foi fazer hoje, para fazer com você? Pois quando fazemos isso, a coisa funciona melhor. Mas muitos esquecem de convidar Deus para o seu dia a dia e diante das dificuldades perecem. E nós, quando fazemos isso, nós vencemos. Então foi junto do Pai que você usou o seu presente? Ou foi escondido dele que você passou? Porque tem gente que infelizmente faz assim: recebe o presente, pega o presente que o Pai deu e sai correndo, escondido, e vai brincar com as oportunidades, com a vida, com o corpo, com a saúde que Deus deu. E aí estraga nos vícios, estraga em acordos errados, estraga o presente e volta chorando, reclamando com o Pai. Mas foi ele que negligenciou. E Daniel, nós vemos a história, conhecemos a história de Daniel jogado nas covas. Daniel venceu e nós venceremos. Daniel era sábio e nós seremos sábios no Senhor, se o buscarmos. Daniel tinha revelação, ele tinha autoridade, ele tinha discernimento, e nós também teremos. Daniel, nós vemos a história que foi protegido por Deus em meio ao perigo. Ele foi protegido livrado na cova. A boca do inimigo foi fechada para não devorar, não prejudicar Daniel. Nós também seremos protegidos por Deus diante dos inimigos que se levantarem na nossa vida. Mas nós precisamos seguir os mesmos passos que Daniel seguia, para que tenhamos as mesmas bênçãos sobre a nossa vida. Então Daniel conhecia e temia a Deus. Ele conhecia e temia a sua palavra e a obedecia. Nós precisamos obedecer. Daniel amava a Deus acima de tudo, até da sua própria vida, que pôs em risco, não deixando de orar, porque ele sabia que era mais importante orar do que obedecer decretos de homem, mesmo que fosse o rei, mesmo que fosse decreto de morte. Então, mesmo que custasse a sua própria vida, Daniel sabia que a vida não valeria viver se fosse longe de Deus. Tinha que ser vivida passando tempo com Deus. Então nós precisamos ter isso cravado no nosso coração. Daniel não era uma toa sem o que fazer. Daniel tinha suas ocupações no reino, no palácio, diante do rei. Daniel não era um filhinho privilegiado, ele era um servo, um escravo de outro país. Então tinha supervisores. Então não adianta falar que ele tinha um tempinho à vontade. Ele tirava tempo em meio aos seus afazeres para estar na presença de Deus, para buscar de Deus sabedoria, direção, revelação, graça, proteção, força. E aí ele tinha convicção em seu coração, um coração grato. É o que nós precisamos ter diante de Deus. Mas como nós temos andado, como nós temos usado o nosso tempo? Temos andado em espírito de oração. Precisamos andar em espírito de oração. Onde está orando em espírito e verdade? Mas a Bíblia nos mostra aqui que Daniel também andava em espírito de oração. Mas a Bíblia é enfática em dizer, em afirmar para nós no verso, que Daniel se punha 3 vezes ao dia de joelho, dobrava os seus pés diante de Deus. Ele não só andava pensando em Deus, não, ele ajoelhava, reconhecendo a grandeza, a soberania de Deus. Então ele se ajoelhava 3 vezes diante da face do céu, da janela aberta, olhando para o céu, em direção à cidade santa. Então nenhum de nós aqui sabemos qual que é a direção de Jerusalém. Eu não sei se é para cá, se é para lá, para vir orar para ela. Mas nós não precisamos disso mais. Muitos de nós não temos uma janela com a visão para os céus, a pessoa orar olhando para o céu, maravilhoso. Muitos de nós não tem condições. Às vezes um muro do vizinho, não dá para a gente fazer isso. Infelizmente alguns não têm nem o seu próprio quarto para ter aquele espaço, aquela liberdade. Tem gente que ora até no banheiro de serviço, porque às vezes não tem um lugar, às vezes em casa não tem paz para poder orar. E é por isso que Jesus veio quebrando essas regras, quebrando esses costumes, esses tabus que nos prendiam, e nos mostrando que nós podemos orar, clamar, acessar o Santo dos Santos em qualquer lugar que estivermos. Se elevarmos a nossa mente, o nosso coração a Deus e buscarmos a Ele, nós podemos adorar e falar com Deus, ouvir a sua voz em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer hora do dia. Ele veio abrir esse acesso para nós, para que a gente não tenha desculpa.
E o verdadeiro adorador é esse, que em todo momento, em qualquer lugar, ele está em espírito e em verdade. Em espírito, com a mente ligada, com os pensamentos levados a Deus, louvando, pensando naquilo que é das coisas do céu, entendendo melhor que a palavra, meditando no que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Então muitos, infelizmente, não vão ter essas coisas, janela, etc. Mas 98% de nós temos joelhos e condição de orar. Alguns, infelizmente, pela idade e algumas dificuldades, vão estar limitados a um tempo só, vão conseguir ficar pouco tempo. Outros nem vão conseguir orar, ajoelhar direito, mas conseguem tirar tempo para pensar, conseguem fechar os teus olhos, levar a mente a Deus em oração, apresentar suas preces, as suas petições. E como Daniel, em agradecimento. Primeiro, elevamos nosso pensamento a Deus, adoramos a grandeza dele. Aí agradecemos por tudo que recebemos. Depois disso, nós apresentamos a Ele, fazemos conhecidas do Senhor as nossas petições, necessidades, aflições, sonhos. Porque nesse tempo nós damos ao Senhor a oportunidade de se revelar, de se apresentar a nós, de preencher o nosso coração, de curar a nossa alma nesse momento de comunhão, de curarmos daquilo que nos afligia durante o dia. Quando tiramos esse tempo, nós damos a oportunidade de Deus trazer uma paz ao nosso coração. Nós damos a oportunidade de Deus trazer uma direção. Quantas mensagens eu recebi? Essa mesma eu recebi. Eu ia ajoelhar para orar, e Deus me deu esse versículo. Eu anotei, na hora que eu anotei, eu comecei a escrever a mensagem e terminei a mensagem. Aí que eu fui orar. Muitas das vezes eu estava orando e Deus me parava com uma mensagem, porque Deus me dava uma direção do que pregar no culto durante uma oração. E é assim que Deus se revela a cada um de nós, através do seu Espírito. Então, quando fazemos isso, Deus pode trazer à nossa mente uma direção, uma solução para a gente tomar decisões. Deus pode, através do Espírito Santo, fortalecer e operar maravilhas em nossa vida. Mas muitos não estão dando essa oportunidade. Muitos, por não agirem assim, não terem esse tempo, vivem vidas aflitas. São afligidos a todo momento, tomam decisões erradas, posturas erradas, por desprezarem este momento com Deus. Então não podemos agir assim. E diante disso, quantas vezes você buscou a face, a presença, estar presente em comunhão, em conversação com Deus hoje? Ou esses dias? Qual o tempo que você tem dado para ouvir a voz de Deus? Sem isto a sua vida não muda. Esse ano é um ano do manifestar de Deus, mas para Ele se manifestar, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Deus quer operar maravilhas em nossa vida, mas sem isso Deus não vai operar. Sem isso Deus não vai fazer grandes coisas na vida da pessoa. Deus só vai se revelar àqueles que dão atenção para Ele, que dão tempo para Ele. Se você não der ouvidos ao que eu estiver te falando, se eu estou conversando com você e você para de me dar atenção, está olhando para o lado, eu paro de falar com você até que você se volte para mim. Aí, quando eu vejo que você me deu atenção, é que eu volto a falar com você. Deus é a mesma coisa. Deus não vai ficar falando aos ventos. Ele fala aquele que quer ouvir. Ele fala aquele que quer dar atenção. Ele se revela aquele que quer a presença. Então, Deus só vai se manifestar a nós quando nós pararmos para ouvi-lo, quando nós buscarmos a sua face. Então, se queremos viver o novo de Deus, nós temos que voltar a dar atenção de novo para Deus. E isso, infelizmente, tem acontecido com muitos cristãos. Não tem dado a atenção que devia, anos de igreja, mas vivem a mesma vidinha ano após ano. Querem mudança, mas não mudam. Para termos mudança, precisamos mudar hábitos, ter mudança de atitude, e a começar com o nosso tempo com Deus. Precisamos entrar na presença de Deus, e até para isso tem um procedimento. Não podemos entrar de qualquer jeito. Deus resiste ao soberbo. Precisamos entrar com humildade, não como o fariseu
que chegou se achando, todos os dias eu faço, sou assim, sou assado, sou bonzinho. Não, nós precisamos entrar como publicano, que primeiramente reconheceu, enxergou os seus erros, o seu pecado, as suas limitações. Diante de Deus somos nada, somos pó. Podemos até ser melhorzinho que outros aí fora, mas perto de Deus não somos nada. Então precisamos reconhecer a nossa insignificância, nos humilharmos diante dele, para que ele se manifeste. Então precisamos entrar com o coração quebrantado, enxergar as nossas fraquezas, a nossa necessidade, saber que nós não merecíamos nada e tudo que recebemos é favor, é uma graça não merecida. E quando agimos assim, entendemos a necessidade do perdão que precisamos dele, nós recebemos de Deus o perdão e as nossas orações são ouvidas. Então nós temos que entender que muita coisa nós não teremos. Infelizmente, nós precisamos saber, algumas coisas nós não vamos receber. Não chegue pensando que Deus vai te dar tudo o que você quer, porque muita coisa que nós queremos causará a própria destruição. O coração do homem faz seus planos, a resposta no final vem de Deus, porque Deus sabe os pensamentos que tem para nós. Porque o coração é enganoso. Então muitos caminhos parecem bons aos nossos olhos, mas são caminhos de morte, e Deus nos tira dele. Mas o desejo nosso era que fosse por ali. Então muita coisa não vai acontecer, por diversos motivos. Nós precisamos orar, você precisa apresentar, mas muita coisa pode não acontecer na nossa vida, ou não pode não acontecer na vida daquelas pessoas para quem estamos orando, por alguns motivos. Ou porque nós ainda não estamos prontos, ou aquela pessoa não está pronta, não é o tempo determinado, ou é porque Deus está nos preparando através do que estamos passando, ou a pessoa está passando, Deus está nos preparando para algo maior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou porque o que estamos enfrentando é para a nossa purificação, ou é simplesmente consequência de atitudes erradas, de pecados que precisávamos aprender e mudar. Então Deus não pode nos livrar para que a gente aprenda com os nossos erros. O sábio aprende com os erros dos outros, mas o inteligente aprende com os seus erros, não erra mais. Então muitas coisas podem não recebermos porque não é o tempo. Há tempo determinado para todas as coisas. E nós necessitamos de um tempo na nossa caminhada para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Então pode ser que muitas coisas não aconteçam. Nós não conhecemos o mundo espiritual, nós não sabemos de tudo, mas nós precisamos entender que nós precisamos continuar confiando que Deus tem o melhor, que Deus sabe o melhor para nós. Nós temos que crer que Deus pode mudar, que Deus pode fazer. E se Ele fizer, Ele é Deus. Nós precisamos entender que se Ele não fizer, nós precisamos continuar orando, clamando, crendo, confiando, buscando hoje, amanhã e o dia seguinte, até que Ele se manifeste, até que Ele venha, até que Ele mostre para nós o porquê, até que Ele nos faça entender, ou conforte o nosso coração. Se Deus fizer maravilhas, se Deus fizer, será maravilhoso. Mas como nós falamos aqui, nós precisamos crer, nós precisamos buscar, para que a nossa fé seja perseverante, não só no que Ele faz, mas no que Ele é, no que Ele já fez. Nós precisamos insistir, porque muitas das vezes, como ele disse na passagem da viúva, do juiz iníquo, nós precisamos insistir. A nossa insistência mostra perseverança, mostra que nós aprendemos, que nós somos prontos a continuar. Então nós precisamos insistir para que a misericórdia manifeste, para que o poder manifeste a nosso favor. Nós conhecemos o poder de Deus, nós conhecemos o seu amor, mas nós temos que entender que mesmo diante do não de Deus, é para o nosso bem. Mesmo diante dele não fazer o que nós queremos, ou do jeito que nós fazemos, nós temos que entender que o que Deus faz é melhor para nós. E quando confiamos nisso, nós aprendemos a não murmurar, não reclamar e aceitar, e a nos conformar, que se nós oramos, nós buscamos, nós insistimos e Ele não fez, tem um propósito maior, tem um porquê, e acalentamos o nosso coração na sua palavra, porque Ele faz o melhor para os seus filhos. Nós sabemos que nós somos esses. Então muitas das vezes nós não temos também
porque nós pedimos mal. Muitas das vezes nós não recebemos porque a Bíblia fala que nós pedimos para gastar com o que nós gostamos, que nós queremos. Não tem por que pedes mal para gastar com seus próprios deleites, segundo a vontade da carne, a vontade dessa vida. Nós pedimos muita coisa. Se você olhar os pedidos seus, a maioria são para essa vida, para você, coisas materiais. Nós perdemos muito tempo com isso. Nós temos que ter um foco nas espirituais, porque elas são eternas. Então por isso muitas vezes não recebemos. E Jesus, como foi falado no início do culto, Ele já nos ensinou como nós temos que começar a fazer a nossa oração. Ele já deixou um caminho. E tem gente que ainda vive insistindo, mas eu não sei orar. Tem gente que ainda vive falando que não sabe orar. Sim, sabe. Não ora porque não quer. Porque quem quer dá um jeito para fazer. Quando você quer alguma coisa de verdade, você dá um jeito. Então se você quisesse orar, você orava. Você tirava tempo para Deus. Orar é falar com Deus. E eu duvido que alguém aqui, alguém lá fora não sabe conversar. Até pessoas que não sabem falar, falam libras. Até mudo, falavam em gestos, em sinais, em mímica. A pessoa não sabe orar, não sabe falar com Deus. Foi quebradas as regras de se apresentar. Comece, Pai. Ele quer se apresentar, Ele quer ter o seu respeito. Filho, você me respeita. O Pai merece o respeito. Ele quer ter o teu amor. Ame o teu Pai. Ele quer que você entenda que você é amado. Você é filho, Ele é seu Pai. Ele quer que você entenda que tem intimidade com o Pai. Tem proximidade com o Pai. O Pai você tem. Que você pode prostrar a cabeça e chorar. Que você pode pedir conselho. É teu Pai. Você pode confiar. É teu Pai. Às vezes o pai humano falha. Mas ele não é como os pais humanos. Ele não é humano. Nele não há erro. Nele não há sombra de variação. Não há mudança. Ele é eterno em caráter, em princípio, em força. Tudo que você imaginar de bom, de melhor, Deus é. Então ele nos mostra que pode se apresentar, se aproximar e que precisa. Então se você tirar tempo para Deus, você vai até aprender a orar. Então você conversa o dia todo. O tempo todo. E tem gente que fala até sozinho. Eu falo, a maioria de nós fala sozinho. Nem é doido por causa disso. Tem gente que fala até pelos cotovelos. Mas você fala com ele de orar, ele fala, não sei orar. Mas fala até pelos cotovelos. Mas não sabe falar com Deus. É só pôr Deus num lugar de soberano, de respeito. Não precisa ficar com muita alarde, muita coisinha. Desde que você demonstre respeito. O meu filho nunca me chamou, não lembro dele ter me chamado de Senhor. Minha mãe sempre se exigiu, Senhor. Meu pai não exigia. Meu filho nunca me chamou de Senhor. Ele nunca me faltou com respeito. Eu sempre senti dele honra e respeito. Não é por causa da palavra Senhor. Porque muitos naquele dia me chamarão Senhor, Senhor. E ouvirão de mim, afasta de mim, porque vós que praticais o mal. E outros que como publicano, se reconhecem como pecador, vão vir de a mim, bendito meu Pai, porque se arrependeram e tiveram mudança. Então nós precisamos entender isso, que nós não temos desculpa diante de Deus, nós precisamos tirar tempo para Deus. E quem nunca fez isso, quem não faz isso, não entende o quanto gostoso é desabafar debaixo nos pés da cruz. Quem nunca tirou um tempo para chorar diante de Deus, para se lamentar diante de Deus, para confessar pecados em oração. Quem nunca tirou um tempo para poder falar com Deus de forma simples, não sabe o quão gostoso, o quão gratificante é para a alma, o quanto cura. Se soubesse, se trancava no quarto todos os dias e passava horas com Deus, para sair de lá com a alma curada. Porque quando tiramos tempo de oração, a nossa alma se cura, ela sai leve da presença de Deus, mesmo que os problemas ainda não tenham sido resolvidos. Porque a paz que excede todo entendimento, advinda do Espírito Santo que nós habita, ela começa a operar em nós, a partir de quando nós tiramos tempo para Deus, para passar com Ele. Então Jesus já nos ensinou como começar. Comece com Pai Nosso. E dai graças pelo que você já tem.
Todos nós temos alguma coisa, todos nós já recebemos muitas coisas, então muito motivo de agradecer nós temos. Então nós precisamos agradecer. Pai nosso, agradeça pelo que você já tem. Peça perdão porque você não é perfeito. Nós erramos todos os dias diante de Deus. Nós somos falhos, pecadores diante do Altíssimo. Nós erramos todo dia diante da palavra dele, do que ela nos pede. Então peça perdão ao Senhor. E aí, depois de reconhecer o quanto você é falho e necessita dele, apresente a ele o que te incomoda na vida, o que você precisa, os seus sonhos. Conte ao seu Pai que está no céu e que te vê em secreto os seus sonhos. E ele vai te mostrar o que você precisa fazer para conquistar a terra que ele já te prometeu, que ele já te deu. É a sua parte de fazer, e ele vai te mostrar como fazer, para na hora que você começar, os sinais seguirem aquele que crê. Aí você apresenta a Deus e começa a entender dele o que você precisa fazer. Deus, dá minha carteira. Filho, vai fazer a inscrição na escola. Deus, não tem dinheiro. Filho, arruma um serviço, procura alguma coisa, que na hora que você procurar, aquele que procura, acha, aquele que busca, quando aquele que bate a porta se abre. Faça, mova, e os céus se movem a favor dos que creem e buscam. As coisas começam a acontecer, mas nós é que movimentamos o mundo espiritual com a nossa fé. Fé sem obra é morta. É fé, atitude, é posicionamento cristão para o mover de Deus ser manifestado. Então, quando você apresenta ao Pai Nosso que está no céu, Ele te dá estratégia para você alcançar. E Ele mostra para você o que você está fazendo de errado, para você não ter alcançado até hoje, para você não ter vivido. E aí você começa a entender que aquilo você precisa largar, aquilo você precisa mudar, aquilo não é desse jeito, isso não é bom para você, não é o tempo certo, e você começa a entender melhor e a viver melhor e a acertar mais diante de Deus. Mas faça essa oração como foi dito aqui no início do culto. Minha esposa não sabia dessa mensagem, ela foi escrita, Deus me deu, e ela falou da oração. Então faça essa oração como ela disse, de verdade. Não pode ser um hábito, tem que ser um costume em amor, em fé, em crença. Creio. Faça a sua oração, não, Pai nosso que estás no céu, santificado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, aqui na terra como no céu. Pai, nós precisamos do teu reino aqui. Seja feita a tua, faça, Senhor, a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Perdoai. Aí ore com verdade, com sinceridade em espírito, para que Deus veja a sinceridade do teu coração rasgado diante do Pai. E o Pai que te vê em secreto, Ele vai te honrar, Ele vai trabalhar para realizar o desejo do seu coração, porque Ele quer. Então Ele vai alinhar o seu coração com o coração dEle, com o desejo dEle, o nosso coração diante dEle, para que a gente possa viver maravilhas com Ele. Então não use máscara diante de Deus. Deus sabe das nossas máscaras, como publicano. Não se ache nada, não se ache melhor, reconheça. Seja verdadeiro. O seu Pai conhece você desde pequeno. Não tenta fingir que você mudou, não tenta fingir que você é divino. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que nós já decidimos fazer lá na frente. Então não tem como esconder dele. Então não perca seu tempo tentando. Se rasgue de verdade diante dele. Tem gente que tem vergonha de falar assim: mas, ó Deus, aquilo que o Senhor fez também é sacanagem. Parece uma desonra, parece uma afronta. Se você falar assim com os outros, diante dos outros, muitas pessoas podem achar. Agora, se você falar assim diante de Deus, se você não estiver desfazendo da grandeza dele, se for só a sinceridade do seu coração, Ele valoriza, Ele aceita, Ele recebe. Ele não tem como afronta, como ofensa, porque você falou assim. Ele entende o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, Ele entende as suas limitações, Ele entende a sua simplicidade. Ele vê o teu coração. Se no teu coração houve respeito diante dEle, da fala mesmo desabafada, nós temos o livro de Jeremias, o profeta chorão. Quantos, nós estamos nos salmos aqui, nós vemos corações rasgados diante de Deus, corações de verdade prostrados,
que receberam vitória. Então não use máscaras diante de Deus. Seja sincero, seja verdadeiro. E Deus fará maravilhas na sua vida. Porque Ele opera em nós, transforma em nós para fazer através de nós. Amém? Então essa é a mensagem que Deus tem ao nosso coração nessa noite, para que você possa viver o ano que Deus tem para você, para que você possa viver uma vida diferente, experimentar maravilhas diferentes. Siga os exemplos, siga a palavra. Daniel seguia. Tire tempo com Deus, passe tempo com Deus, e você verá Deus manifestar na sua vida em diversas áreas. E as pessoas verão Deus brilhar na sua face, como viram na face de Moisés, porque passou tempo com Deus. Priorize Deus, como já foi ministrado nas palavras anteriores da virada. Priorize Deus, e você verá Deus manifestar na sua vida. Põe sobre os seus pés. Bendito seja o Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai amado e querido, mais uma vez diante de Ti, levamos a nossa voz e pensamento para que sermos gratos a Ti pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que veio de encontro e confronto ao nosso coração, ao nosso entendimento, trazendo crescimento à nossa alma, ao nosso espírito, para que possamos, ó Pai, viver maravilhas na Tua presença. Nós queremos, Pai, nós queremos viver mais, ter mais do Senhor, estar mais perto de Ti, ter o Senhor mais perto de nós. Nós sabemos que o Senhor não muda, não se afastou, está no mesmo lugar. Nós é que nos afastamos de Ti, os nossos pecados fazem essa separação. Que eles sejam quebrados, tirados de nós, que sejam eliminados da nossa vida. Nos ajude a entender, a reconhecer e a nos arrepender e afastar deles, para que possamos em santidade nos aproximar de Ti e viver uma vida melhor com o Senhor. Queremos ter mais do Senhor, Pai, mas isso começa em ter mais do Teu Espírito, do Teu caráter, da Tua verdade, do Teu aspecto, não das Tuas coisas. Não queremos as Tuas coisas, nós queremos o Senhor em nós, queremos ter mais do Senhor em nós, sermos mais parecidos contigo. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, o Senhor nos devolveu essa semelhança em Cristo. Nos ajude a sermos mais parecidos, faça de nós essas novas criaturas, para que venhamos viver uma nova vida segundo a Tua vontade para nós, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajude a mudar, nos ajude a vencer, nos ajude a ser luz, referência, para que as pessoas também venham buscar as suas experiências com Deus. Nos ajude a viver experiências contigo a cada dia, que venham fortalecer a nossa fé, nos levando a mover montanhas, a fazer sobrenaturais nessa terra, para as pessoas vejam que existe um Deus que responde a oração, que existe um Deus presente, que assim como Daniel recebeu sabedoria, assim como Daniel teve unção, força e livramento, as pessoas iam ver isso na nossa vida. Pai, nos ajude. Somos falhos, somos errantes, somos fracos. Nem, Pai, nem o desejo de orar direito temos. O que temos vem do Senhor. Até o desejo de Te buscar vem de Ti. É o Senhor que nos deu. Nos ajude, ó Deus, a darmos uma resposta positiva ao Teu chamado, ao Teu Espírito. Nos ajude a darmos uma abertura para que o Teu Espírito mova e faça em nós o que precisa ser feito. Nós sabemos, ó Deus, que o limite existe através de nós, é nós que limitamos o Teu agir, é nós que barramos através do livre-arbítrio. Nos ajude a convidá-lo para a nossa vida, nos ajude a convidar o Senhor para fazer conosco tudo o que precisamos fazer, para que venhamos fazer da forma certa e venhamos viver uma vida agradável. Pai, sabemos que a eternidade já começou para nós, aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida, então podemos viver uma vida maravilhosa com o Senhor, mesmo nesse mundo fútil, mesmo nesse mundo vil, mesmo nesse mundo passageiro. Nós podemos ter o melhor dessa terra conosco, o Teu Espírito, a Tua grandeza, a Tua essência, que essa cresça em nós e que diminua o nosso eu, a nossa busca por nós mesmos, que venhamos focar no mundo espiritual, nas coisas que são eternas, nas coisas do céu, para que essas venham crescer e ser vistas na nossa vida. Assim oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, que Ele tire de glória e toda a nossa adoração e louvor. Bendito seja o Senhor. Finalizamos aqui a nossa reunião, mas o nosso culto de adoração e graças continua. Então, na sua casa, leia esse capítulo, medite nessa palavra, leia o livro de Daniel, leia a história de Daniel, busque viver grandes coisas com Deus, priorize o Senhor e viva um ano de maravilhas em nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça
maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as doces consolações, presença, força, poder, autoridade advinda do Espírito Santo que nós habita, seja contigo hoje e sempre. Que Deus te dê uma semana de paz, de vitória. Que Deus te manifeste na sua vida. Que Deus te dê experiência com Ele, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, que Deus te abençoe.